Ministério do Turismo, Petrobras e Associação Casa Azul apresentam Flipinha. A Flipinha é parte do programa educativo da 19ª Flip, Festa Literária Internacional de Paraty. O projeto conta com o benefício da Lei Federal de Incentivo à Cultura e Vale Mais Cultura. Tem patrocínio oficial do Itaú Instituto Cultural Vale, parceria da Secretaria de Cultura de Paraty e é uma concepção da Associação Casa Azul. A Flipinha tem como patrocinador oficial a Petrobras e é uma realização da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Ciranda dos autores de todo o Brasil, povos originários do nosso país, que é um escritor, que também é autor, sendo protagonista próprio historiador. Do papel e caneta uma grande revolução, mas essa frase eu já ouvi mais de 1 milhão. Assim como um versinho deve se repetir, vem criança, vou contar uma história pra dormir. Flipinha, vem aqui que eu vou falar, vem aqui que eu vou dizer. Flipinha. Bom dia e bem-vindos à mesa 11 da Flipinha, a nossa penúltima mesa. A gente está chegando aqui com um pouquinho de tristeza, porque está terminando a intensidade e os encontros lindos desses dias, mas, ao mesmo tempo, a gente está muito feliz, porque foram muitas alegrias ao longo desses dias. Muito obrigada a quem tem participado pelo chat, a quem organizou a exibição dos eventos para assistir com alunos, crianças, amigos. E eu começo com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de 53 anos, a pele morena clara, tenho cabelo escuro, meu cabelo é comprido e está preso num coque meio bagunçado. Estou com uma camisa vermelha, que tem umas florzinhas azuis e brancas. Atrás de mim tem uma parede branca com um quadro que tem moldura branca e a pintura é vinho e vermelha e branca, uns salpicadinhos. Eu agradeço muito a equipe inteira de Libras que ajudou a gente esses dias, a Paula, o Ednilson, a Flávia e a Eliane e a Priscila. A Paula e o Ednilson que estão nessa mesa com a gente, mais uma vez, faz tempo que a gente se conhece. Hoje é dia de pé de livro na Praça da Matriz. Tem ação presencial hoje, durante toda a manhã, agora das 9h30, está começando agora e vai até meio-dia. Lá, além da Gabriela Rosa, da Maia Pigô e da Andressa Prado, da equipe da biblioteca, tem um time de ouro e mediação de leitura, que é a Viviane dos Remédios, a Vivi da Ponta Negra, a Áudia Lara Bulhões, de Tarituba, a Wilza Nunes, Dedé, que já foi formadora em mediação de leitura na Casa Azul e hoje trabalha na Colibri, na BC Colibri, na Biblioteca Comunitária Colibri, e a Ana Carolina, que esteve mediando mesas aqui e trabalha na Biblioteca Comunitária Colibri e na Biblioteca Comunitária Quilombo. Elas apareceram em vídeos, a Áudia, a Ana, a Gabriela e a Maia, nesses dias. Além dessas pessoas que eu mencionei, eu quero deixar meu agradecimento para a equipe maravilhosa do Educativo Flip. Eu vou tomar um tempinho, mas eu quero falar o nome deles aqui. Na coordenação geral está o Felipe Porto, Luiz Felipe Porto, na articulação local em Paraty, Andressa Prado, na biblioteca, a Gabriela Rosa e a Maia Pigô. Quem fez a coordenação pedagógica e dessa curadoria participativa da Flipinha foi a Denise Coll. A coordenação da Flipzona, tanto das formações quanto do trabalho que se segue depois da formação,
foi a Lúcia Caetano. Quem cuidou do planejamento e da produção é a Clarissa Ximenes, assistente de produção Adriana Salomão, coordenação de comunicação ficou por conta da Juliana Gola, mais um ano, foi excelente. A cobertura local em Paraty, a cobertura de comunicação, foi feita pela Sabrina Kelly, pela Samara Donário. O design gráfico, a identidade visual é de uma pessoa que criou o logo da Casa Azul, o logo da Flip, é o Darkon Rock. Edição de vídeo, pela segunda vez, né, nossa segunda Flipinha online, quem segura a onda aqui é a Clarissa Morrani. O RP Autores, o relacionamento com autores, ficou com o Matheus Pestana. A música que a gente ouve na abertura da Flipinha foi composta pela Bianca Paraty e teve a produção do Calixto Lupe. Nas ilustrações do material de comunicação da Flipinha, a gente usou basicamente o material que a Elisa Alcântara, que tinha 6 anos em 2018, fez no livro A Menina da Casa Azul da Floresta. A Casa Azul da Menina... agora eu me esqueci. Mas ela é a aluna da Costeira, da professora Miriam, que mediou algumas mesas. As formações e oficinas da Flipinha ficaram por conta do coletivo Sabensas, da Denise, da Paulinha de Jesus, a Rita Aguiar também teve no Encontro dos Sementes. O Public se contou com a Estela, desde 2019 que a gente tem esse time, a Estela Vilela, a Irlane Carvalho e a Nádia de Lima. A Mais Diferenças, que deu assessoria em acessibilidade para a gente, também se encarregou de uma formação em mediação acessível, participaram a Carla Malch, o Danilo Santos, a Letícia Guimarães e a Guaciara Labônia. A formação e orientação para os jovens da Flipzona é pelo Instituto Asas Comunicação Educativa, desde 2017. Quem cuida das parcerias, patrocínios e relacionamento institucional são a Cacá Jovino, a Juliana Pinheiro, que cuida também da logística, e a Kelly Lima. Logística é transporte, alimentação da equipe, e de quem é convidado, tudo. Quando é presencial, também é ela. O administrativo financeiro conta com a Leonório, o Rafael Toneleiro, e agradeço também ao motoboy Lúcio, que teve bastante trabalho. A consultoria em leis de incentivo, quem ajuda a gente é a Ana Maria, da Interação Gestão de Eventos, e na consultoria jurídica é a CQS, a Sesnic Quintino e Salinas Advogados, desde 2003. Acessibilidade e inclusão, como eu falei, foi a Mais Diferenças. A equipe de mediadores, sementes, curadores, porque eles participaram da curadoria e estão aqui mediando, participaram da formação sementes. Em ordem de que apareceram nas mesas são a Miriam Espósito, a Débora Monteiro, a Simone André, a Ana Carolina Pereira da Silva, que está lá na Praça da Matriz, a Camila Principal, a Dai Lima, a Dai Silva, a Rita Lima, a Maria Rezende, o Rodrigo Zambrotti, a Dalila Alcântara, a Clarissa Freitas, Suzana Fernandes, que está na mesa de hoje, e a Juliana Antônia, que vai estar junto com a Simone André na mesa de hoje à tarde. Os mediadores convidados foram a Paulinha de Jesus e o Felino Freitas, que está aqui hoje na segunda mesa, que ele participa, né? Está aqui nessa mesa da manhã, mas é a segunda vez que ele está mediando uma mesa da Flipinha esse ano. Fica também o meu agradecimento muito especial a quem ajudou a gente na gestão executiva da Casa Azul e tornou possível todas as peças desse quebra-cabeça se encaixarem num ano, mais um ano com muitos desafios, que é a produtora executiva Marcela Inácio e o administrador Marco Cachada. Meus colegas no conselho diretor da Flip, o Mauro Munhoz, o Carlos Augusto Calil, o Louis Baum, a Esther Hamburger e a Liz Calder. Agradeço muito fazer parte dessa equipe, é linda, maravilhosa, e vamos para o videozinho da Mar de Leitores. A Biblioteca Comunitária Quilombo do Campinho está localizada na cidade de Paraty, na comunidade quilombola Quilombo do Campinho e da Independência. Em conjunto
com a Rede Mar de Leitores, com a Associação de Moradores e com a escola local, nós fazemos o trabalho e damos a possibilidade de jovens, crianças e adultos terem acesso ao direito do livro e da literatura. Aqui na nossa biblioteca, nós temos um acervo que é totalmente gratuito e disponível para todos aqueles que tiverem e quiserem a possibilidade de ter essa alegria e o prazer de ler. Eu volto aqui na tela para apresentar os dois mediadores de hoje. A gente vai estar aqui com a Suzana Fernandes, que é jornalista, mestre em literatura brasileira e coordena a oficina de leitura Contos e Crônicas na Biblioteca Municipal de Botafogo, no Rio de Janeiro. Participou em 2021 do percurso formativo Sementes, processo coletivo que selecionou os autores convidados desta Ciranda dos Autores. E o Felínio Freitas é mediador e pesquisador sobre leitura e formação de mediadores e mestrando pelo Instituto de Artes da Unesp, área de concentração de arte e educação, sob orientação da professora doutora Rita Luciana Berti Bredarioli. Possui bacharelado em comunicação social pelo Centro Universitário de Araraquara e, como eu falei, ele fez a oficina de mediação de leitura que a gente ofereceu esse ano. Podemos começar. A palavra está com eles agora. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, tenho os cabelos bem crespos. Hoje estou usando uma faixa colorida. Uso uma camiseta em que está escrito Índios, Negros e Pobres. Vou falar um pouco da nossa mesa. Hoje, o tema da nossa mesa é curumins e hereis nas redondezas do mundo. Ainda que localizemos a diversidade de seres que habitam o nosso planeta, o fazemos de modo a hierarquizar os valores atribuídos a cada um. É por isso que validamos mais, por exemplo, ideias de adultos em detrimento das perspectivas das crianças. Ou ainda centralizamos a visão humana sobre o meio, como se não fizéssemos parte dele. Como os livros podem nos ajudar a significar a presença e a visão de diferentes seres que habitam o nosso redondo. Bom dia, mais uma vez, a todos. Bom dia a Valdete Tristão, bom dia Daniel Madurucu e Felino Freitas, que divide comigo esta mediação. Eu quero muito agradecer, fazer meu agradecimento carinhoso a Belita, Luiz Felipe, Denise Cole, que me receberam com tanto carinho no projeto Sementes. Agradecer a professora Paulinha de Jesus, que tem me incentivado muito. E agradecer a Adriana e Juliana, que foram muito carinhosas comigo, muito atenciosas. Meu bom dia carinhoso à ONG de Itaê e suas crianças e jovens. Bom dia aos intérpretes de Libras que fazem esse trabalho tão maravilhoso, tão significativo e importante. Meu bom dia e meu agradecimento à professora Leila e Jaqueline, são as professoras e bibliotecárias da Biblioteca Municipal de Botafogo, Machado de Assis. Obrigado a todos os meus amigos que estão me assistindo aqui no Brasil e no exterior. E quero fazer uma saudação. Quero saudar esta mesa maravilhosa, quero saudar Valdete Tristão, quero saudar Daniel Mudurucu e Felino Freitas, quero saudar os povos originários, quero saudar também os povos e etnias, várias etnias que chegaram aqui nessa travessia dolorosa transatlântica para que estivéssemos hoje aqui nessa festa tão alegre. Quero saudar o povo caiçara de Paraty, que torna essa cidade tão bela e tão aconchegante. E quero saudar os hereis e curumins. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a mangueira chegou,
com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado atrás do herói, emoldurado. Mulheres, caiçaras, mulatos, eu quero um país que não está no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara e a tua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Salve a Pipinha, salve a literatura! Salve os nossos povos! Mulher, bom dia. Bom dia. Eu fiquei emocionado agora, vou fazer um rio de lágrimas aqui. Ufa, bom dia, enfim, a todos, todas e todos. Peço licença para entrar, enfim, na sua casa e também fique à vontade para entrar aqui na minha casa. Suzana, obrigado. Bom, meu nome é Felínio Freitas, faço aqui a minha autodescrição. Sou um homem gay de estatura alta, pele clara, magro, uso óculos e tenho cabelo raspado. Uso uma camisa clara de manga curta, com alguns desenhos de folhas, enfim, peixes e carrancas que estão presentes nas embarcações do Rio São Francisco. No espaço onde estou atualmente tem uma estante atrás com muitos livros de tamanhos diferentes. Então, Daniel e Valdete, sejam bem-vindos. Agora apresento o Daniel. Espero que vocês estejam, enfim, confortáveis, que em breve mergulharemos neste rio chamado palavra, chamado sensibilidade, ancestralidade, enfim, e memórias. E aqui apresentando a nossa convidada de hoje, Valdete Tristão, integrante do bloco Ilu Obá Demin. Ela foi... enfim, dançou para Iemanjá, numa homenagem à rainha Lia de Itamaracá, no último carnaval. Ela foi finalista do Prêmio Jabuti deste ano, com o livro Conhecendo os Orixás, de Exu ao Oxalá. Ela é doutora em Educação pela USP, pedagoga e mestre pela PUC São Paulo. Foi professora e coordenadora pedagógica em escolas públicas de educação infantil, creches e pré-escolas, e atualmente é professora universitária, autora também do livro do Orum ao Aie, A Criação do Mundo. E ela usou nesse processo criativo, bem como a construção coletiva da obra, sua experiência de reconexão com a ancestralidade, movida pelo compromisso do reconhecimento e valorização de uma história contada pelos seus antepassados. Então, Valdete, bem-vinda aqui na nossa ciranda. Bom dia. E aqui Daniel Munduruku, ele é pertencente ao povo indígena Munduruku, tem autor de 54 livros publicados por diversas editoras no Brasil e no exterior, a maioria classificados como literatura infantil, juvenil e paradidáticos, premiado nacionalmente e internacionalmente por suas obras literárias, e ele promove há 17 anos o encontro de escritores e artistas indígenas no Rio de Janeiro, em parceria com a Fundação Nacional para o Livro Infantil e Juvenil. Nascido em Belém, é graduado em Filosofia, História e Psicologia, tem mestrado e doutorado em Educação pela USP e pós-doutorado em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos, UFSCar. Então, Valdete e Daniel, bem-vindos. Tudo ok com a apresentação? Vocês estão bem? Muito bom dia a todos, todas. Uma alegria, sem dúvida nenhuma, estar aqui, nesse momento bonito de celebração do livro, da leitura, da escrita, enfim, da oralidade também. Então, me sinto honrado de poder participar com essa bancada tão bonita aqui, não é? O Felino, Suzana e a querida Valdete também. E agradecer a todos, pela gentileza de nos darem a generosidade de sua presença. Eu sou um homem indígena, bonito, diga-se de passagem, tenho cabelos longos, olhos puxados, nariz um pouco arredondado, não sei como diz isso, maçã de rosto saliente, estou vestindo uma camiseta branca com um desenho de um cocar, e atrás de mim tem um quadro que tem
fotos de crianças indígenas e de diferentes povos. Acho que só quem consegue ver apenas ver duas imagens aqui, é um quadro um pouco maior, ele está mais alto que eu, por isso que não dá para enxergar muito bem. Atrás de mim tem uma frase que é do meu avô, né, do meu avô Apolinário, vou levantar aqui um pouquinho para aparecer melhor aqui. E ele dizia assim: se o momento atual não fosse bom, não se chamaria presente. E eu fico muito feliz de estar aqui, né, dividindo o meu presente com vocês, o presente hoje, o agora, esse dia único, que só acontece uma vez na nossa trajetória de vida, né? Esse dia, efetivamente, né, esse dia de hoje, só acontece hoje. Ele nunca mais vai se repetir na nossa trajetória. Outros dias, né, vão acontecer, óbvio, mas esse aqui, agora, essa conversa, essa prosa, esse encontro, ele acontece uma única vez na história da nossa existência. Portanto, vivê-lo como um presente que a gente recebe do universo é sempre a melhor forma de a gente poder se comprometer, inclusive, com a mudança desse mundo, né? Senão a gente deixa para amanhã, e deixar para amanhã não tem sido uma boa resposta dos nossos antigos aí, né? Desses antigos não, desse mundo que a gente vive aqui, que é um mundo que aposta muito no futuro e menos no presente, no agora. E a gente precisa ser apostadores de um presente melhor para todos nós e, consequentemente, um presente bom para nós há de ser também um presente bom quando ele se tornar futuro, ele há de ser um bom presente para os nossos netos, nossos filhos. E é assim que a gente tem que encarar um pouco, né, a nossa passagem por esse mundo. Meu avô, esse mesmo avô que disse essa frase, que é meu avô Apolinário, né, ele nos lembrava, quando repetia essa máxima que ele sempre dizia para a gente, ele sempre dizia assim: quando a gente ganha um presente, a gente tem que ter duas atitudes. A primeira, a gente tem que agradecer, cantar, dançar, pintar o corpo, né? Entrar em sintonia, enfim, agradecer. E a segunda atitude que nós temos que ter é usar. Você ganhou um presente, use, né? Porque é a única hora em que quem te ofereceu o presente vai ser feliz de verdade, né? Ele vai ser feliz por ter percebido que você gostou e está usando o presente recebido. Imagine fazer isso todos os dias, sempre, né? Isso faz com que o universo, que é o nosso grande e dadivoso, né, presenteador, ele fica sempre muito feliz com isso, e aí ele manda mais dádivas, mais coisas boas sobre o mundo que a gente vive. Então tem essa particularidade, né, das tradições originárias, eu diria, porque isso não é uma coisa do povo Munduruku apenas, não é do povo Xavante, não é apenas dos povos africanos, não é dos povos asiáticos, é uma atitude de todos aqueles que se colocam como parte da natureza, não apenas, né, por ser parte de um povo originário. No fundo, todos nós somos parte de um povo originário, porque nós somos continuidade deles, né? Então, nós temos que estar inseridos também nessa lógica da redondeza. E eu fiquei muito feliz com esse título da nossa mesa, exatamente porque nos reporta essa ideia de circularidade. E na circularidade não tem gente boa, gente ruim, gente rica, gente pobre, quer dizer, tem tudo isso também. Mas, e sobretudo, a gente está inserido num contexto de circularidade, né? De circulação de ideia, de desejo de sermos coletivos. E na coletividade, sem dúvida nenhuma, a gente se realiza muito mais do que na individualidade. Mas estou falando demais, né? Desculpa aí, mania de quem fala. Ô, Daniel, obrigado. Valdete, bem-vinda também. Agora eu passo bastante a palavra para ti. Obrigada, Felínio. Bom dia a todas, todos, todes. Eu quero dizer que é uma grande alegria, né, estar aqui nesse momento, sem dúvida.
e primeiramente eu quero pedir licença aos meus ancestrais, a todos e todas que vieram antes de mim, a todos aqueles que, de a bênção e permissão, a todos, sem exceção, aqueles e aquelas que sobreviveram ao processo de escravização para que eu esteja aqui hoje, mas também aqueles e aquelas que perderam a força herdada dos nossos ancestrais e, de um jeito ou de outro, não resistiram e, infelizmente, desistiram. Eu quero dizer que, antes de tudo, esqueci, né? Mas vou voltar. Eu sou uma mulher negra, estou usando um óculos transparente, tenho os cabelos crespos, naturais, embranquecidos pelas marcas do tempo, que revelam os meus 58 anos de vida no AIE, nessa experiência, neste momento. Eu uso um vestido branco, mas que ele tem uma abinha aqui em cima, com alguns símbolos que remetem aos adinkras dos povos Akan. Atrás de mim tem um quadro, um lenço, com a imagem de uma mulher africana carregando um bebê nas costas, um outro quadrinho pequeno também com essa mesma imagem, e outros que remetem a imagens do recôncavo baiano, e com uma série de pessoas em atividade no meio de uma praça. Como o Daniel falou da circularidade, né, a questão da circularidade ela é extremamente importante para nós também, porque no xirê, na volta em volta da árvore, a gente recupera e relembra a experiência dos nossos ancestrais, a gente cola com os nossos queridos orixás novamente. E eu quero dizer, elogiar, parabenizar a organização, agradecer pela ideia da ciranda de escritores, né, porque essa história recupera essas nossas experiências, né, tanto dos povos originários, como disse bem o Daniel, somos todos originários de algum povo, das comunidades tradicionais. Então, estar em círculo, estar em roda, é algo que não poderia ser diferente para quem quer conversar, né? E eu tenho certeza que, assim como eu e Daniel escolhemos somente apresentar a nossa beleza, né? A gente está fugindo do estereótipo de palestra, né? Como nós aprendemos e fomos forjados pela vivência acadêmica, a gente está aqui para conversar, trocar experiências da menina, da menina com o menino, trocar experiências da profissional, trocar experiências da mãe, enfim, é isso, um pouco. Obrigada por essa primeira apresentação. Daniel, vamos começar então, né? Daniel, no livro Meu Vô Apolinário, você partilha um pouco da história do seu povo e do seu vô ancestral, que te levou a compreender a sabedoria que está em todas as coisas. E nesse livro, você conta uma das coisas que aprendeu com Apolinário. Palavras suas, meu vô me fez descobrir que não nascemos para estar o tempo todo no chão. Nascemos com asas para voar em muitas direções, às vezes sem sair do lugar. Para você, em que sentido a literatura é uma forma de voar em muitas direções sem sair do lugar? A gente tinha combinado que pergunta difícil não valia, hein? Mas vamos lá. Obrigado por me lembrar dessa passagem, desse livro que eu gosto tanto, né? Costumo dizer que é o meu livro preferido mesmo, é um livro que eu escrevi entre lágrimas, eu costumo dizer, né? Justamente porque ele é um livro totalmente emocional, né? E porque também reconta esse encontro que eu tive com meu avô, né? Durante o pouco tempo que eu tive a oportunidade de conviver com ele, ainda jovem, ele já um senhor de idade, um sábio, né? Uma celebridade, digamos, dentro do nosso povo, e por conta disso a gente tinha pouco tempo de estar junto, né? Presentemente, assim.
E nos poucos anos, 3 anos, para ser mais exato, em que eu convivi com ele, eu tive a oportunidade de absorver um pouco da sabedoria que ele trazia e me dar a oportunidade de ler o mundo, ler a realidade a partir, né, daquilo que ele nos apresentava, né, como possibilidade de existir no mundo, ainda que vivêssemos em contexto diferente da nossa cultura, do nosso lugar, do nosso território, a gente podia carregar aquele conhecimento para além da gente, né? Por isso, eu agradeço, inclusive, muito o fato de poder ter estudado, poder ter participado também da vida acadêmica na cidade, porque isso me permitiu fazer essa ponte também entre esses diferentes mundos, né? Para além do próprio mundo urucu, eu pude participar desse mundo da cidade, da academia, e com isso poder também até reforçar ainda mais o meu pertencimento a um povo, porque, afinal de contas, olhar um pouco de fora permite a gente enxergar, às vezes, as fraquezas, digamos, que a nossa origem, a nossa tradição tem. E é importante porque assim a gente vai aperfeiçoando também, ou ajudando a aperfeiçoar o nosso povo, o nosso lugar, né? Isso tem sido um exercício muito importante para mim, muito interessante. Agora, para além disso, tem a própria literatura. Quando eu falo do vô Apolinário, quase sempre eu digo que o grande muso inspirador da minha trajetória de vida, em especial na literatura, foi esse senhor, né, chamado Apolinário, que é o grande inspirador mesmo da minha caminhada, seja da caminhada universitária, acadêmica, seja no mundo da literatura. E ele foi, ainda que não estivesse presente fisicamente comigo, ele foi certamente aquele que foi me inspirando coisas para eu colocar por escrito, por entender que o livro também ele é capaz de nos anteceder, né? De chegar onde nós talvez às vezes a gente só chega bem depois, assim, fisicamente, eu digo, presencialmente. O livro ele carrega a gente para lugares que a gente nem imagina que um dia a gente possa ir. E uma das coisas que eu sempre trouxe para as crianças e jovens da cidade foi justamente essa magia que é alimentada, né, e que se alimenta das histórias orais que os nossos avós contam para a gente, para fazer com que os nossos curumins, para pegar aí o título da nossa mesa, que os nossos curumins eles desenvolvam uma criatividade, né, desenvolvam um pertencimento no mundo para além daquela ideia um tanto sem sentido, eu ia dizer macabra, mas não sei se cabe, mas essa ideia de a gente dominar e querer dominar o mundo para a gente, né? E as histórias indígenas, as histórias ancestrais, elas são, na verdade, um ensinamento de como nós somos parte do mundo. E, portanto, a gente tem mais é que cuidar, a gente tem mais é que se responsabilizar. Por isso, uso sempre a ideia do comprometimento, do pertencimento, né, a esse mundo, a essa realidade, porque é esse comprometimento que vai permitir que a gente efetivamente se responsabilize, né, com a manutenção da nossa tradição, mas, ao mesmo tempo, também a transformação da realidade para que a realidade ela seja mais igual para todo mundo, né? Tenha menos divisões de cultura, divisões sociais, né? De riqueza e pobreza, etc. Então, nesse sentido, a literatura, eu já concluo aqui, a literatura ela é capaz justamente de nos fazer sonhar. Não sonhar no sentido de deixar para amanhã ou de, né, ficar imaginando que um mundo novo é possível. O mundo novo possível só é possível se a gente fazer com que ele aconteça, né? Não existe nenhuma possibilidade de ter mitos, avatares, né, super-heróis ou coisas que o valem,
para transformar o mundo no nosso lugar. Quando muito dessas narrativas, elas servem para nos inspirar a fazer a mudança. Então, a literatura, a meu ver, ela serve justamente para ser uma espécie de inspiração para não nos permitir, e eu estou falando sobretudo da minha literatura, para não nos permitir esquecer quem nós somos, de onde viemos e o que a gente faz nesse mundo. Porque quando a gente percebe isso, quando a gente se dá conta disso, a gente vai perceber que esse mundo é nosso. E mais, nós também somos do mundo. Portanto, é uma relação de circularidade, né? É uma relação de pertencimento, é uma relação de responsabilidade com esse mundo onde a gente vive. É isso. Felino? Ô, Daniel, obrigado. Agora, já pegando esse rio da palavra que o Daniel abriu aqui, falou em pertencimento, que essas histórias, enfim, nos carregam para lugares que nem imaginávamos ou imaginamos, né? Agora eu pergunto para a Valdete, né? Valdete, você, na tua infância, a tua mãe, ela contava histórias e inventava, assim, no meio dessas histórias, uma língua imaginária, né? E aqui eu vejo aqui um cruzamento, enfim, claro, foi a leitura que eu fiz, quando eu escutei você contando isso, né? Com a imaginação, com as memórias, enfim, com transformar o cotidiano em algo mágico e belo, né? E aí você diz que essas histórias, enfim, acabaram trilhando uma espécie de percurso para educador e para a pessoa que você é hoje, né? Eu queria saber como que foi a tua infância, enfim, e como que essas histórias da tua infância, né, estão presentes nos teus processos educativos, enfim, na tua escrita. E aqui também já abro um parênteses, né, estamos aqui com 2 educadores, uma educadora e um educador, então acho que essa mesa, ela é dedicada para todos os educadores, enfim, deste país. E é isso, aí eu passo o bastão da palavra para ti, Valdete. Nossa, Feline, como é que você descobriu essa história aí da minha mãe, hein? Eu acho que eu não contei essa história muitas vezes, mas essa história é uma história muito bonita, né? E que eu quero dar uma visibilidade para ela ainda, do tamanho que ela merece, porque eu sou filha de uma família humilde, né? De uma mãe que foi empregada doméstica há muitos anos, um pai que era panificador, né? Eu tenho uma única irmã, a Valquíria, que está aqui com a gente também, assistindo, com certeza. E a nossa mãe, à noite, ela é mineira de Varginha, com 91 anos hoje, e a nossa mãe, quando nós éramos pequenas, ela contava histórias, né, com a luz apagada. Nós dormíamos os 4 no mesmo quarto, e ela contava histórias que depois ela dizia para a gente que eram histórias de uai, que eram histórias que ela se lembrava da época dela de criança, das bonecas de milho, da fazenda onde ela cresceu, onde ela foi também a quem foi negada a oportunidade da escola, porque desde muito cedo trabalhando. Então, estas histórias de uai, que eram histórias de medo também, eram muito engraçadas, porque dentro delas eram de medo e tinham as engraçadas, que tinham as histórias que elas inventavam, né? Minha mãe tinha 5 irmãos e 4 irmãs, e elas queriam falar do pai, que era o meu avô, que sozinho cuidou dessas crianças, porque minha avó morreu muito cedo, e elas queriam conversar sobre esse pai, sobre as coisas que elas não gostavam ou gostavam que ele fazia, então elas inventaram uma língua. E essa língua que a gente fala, né, que é uma língua, né, na nossa família a gente fala isso, era uma língua que não tem nenhuma lógica, não era a língua do P, não era do B, não era... Então, para você ter uma ideia, algumas palavras, orixampo era cabelo, bonito, bonito até bem próximo do que se diz, bom frito, mas osege, feijão. A outra palavra que é também muito interessante, osege, oncho era homem.
Então, assim, algumas das palavras. E aí, houve uma época que a gente começou, eu e minha irmã, fazer anotações disso também, né? Depois, obviamente, já escolarizada, já entendendo. Então, nós crescemos nesse ambiente de uma língua inventada, né? E crescemos nesse ambiente que era possível contar coisas, contar histórias. E daí, então, eu era a professora da minha irmã, e das nossas bonecas de brincos coloridos. Minha mãe também costurava, então enfiava brinquinhos coloridos nas bonecas. Então, a menina que brincava de ser professora acabou também se tornando a pessoa que decidiu, né, ou que foi ao encontro do seu Odu, como a gente diz, na minha fé, ou ao encontro da sua missão de aprender e ensinar, errando, acertando e corrigindo, enfim, se corrigindo e aprendendo de novo, né? E hoje, né? Porque eu também fui para essa experiência mais próxima da religiosidade que diz respeito ao candomblé, já muito madura, né? Então, assim, a crença em Exu, a cada dia que passa, né, de que Exu é encruzilhada, que Exu é o dono dos caminhos abertos, das possibilidades, né? E assim, essa experiência de aprender que é possível voltar para o centro dessa encruzilhada, escolher novos caminhos, fazer novas escolhas, né? Também foi me movendo, né? Eu consigo olhar para isso hoje, para aquilo que é experimentar Sankofa, aquele pássaro que volta para trás a cabeça, não é? Para buscar aquilo que ficou lá atrás, porque nunca é tarde para voltar e apanhar aquilo que ficou lá atrás. E eu, assim, me sinto bastante lisonjeada e muito, até, assim, emocionada de estar nessa mesa com o Daniel, porque eu li Daniel Munduruku lá em 96, no livro Histórias de Índio, né? Quando era professora ainda, dentro da sala de aula, né? Porque eu fui professora de educação infantil mais de décadas, não vou contar quantas, então, porque senão vocês vão adivinhar mais coisas sobre mim ainda. Mas, assim, entrar em contato com essa experiência, né? Saber da história do menino, que seria o sucessor, né? daquele do mais importante daquela comunidade indígena, e, ao mesmo tempo, não ver nada que se referia à nossa história e cultura africana e afro-brasileira. Aquilo foi mexendo comigo também, aquilo foi me mobilizando, né? Mas, obviamente, a gente sempre dentro de um contexto de que parece que escrever não era para todo mundo mesmo, não é? Que escrever é para alguns iluminados, não são para todas as pessoas. Veja só, minha mãe, com pouquíssima escolaridade, fazia uma literatura, mesmo que só para mim e para minha irmã. Ela fazia histórias para nós, ela contava histórias para nós, né? E assim, de alguém que ouvia, eu passei a ser alguém também que contava, obviamente, né? Sendo professora que lia, professora que apresentava esses livros para as crianças, mas era também a memória de quem não era representada, né? Não se via representada na infância, não via essa representação positiva para as minhas crianças dentro da sala de aula, especialmente as crianças negras, que não podiam se identificar. E aí, então, vai surgindo, né? Uma determinada época da minha vida, o meu filho, que hoje vive no Orum, tinha 14 anos e aprendia tudo sobre os gregos. Ele aprendia tudo sobre os deuses gregos. E como naquele momento era disponibilizado, né? Isso era ano de 2004, por aí, uma literatura não escrita de nós, por nós, mas uma literatura que ensinava sobre esses deuses, e era o que era possível e disponível, e era o que a gente tinha aqui em casa. Então, esse menino de meu filho, Robson Gil, de 12 anos na época, começou a fazer analogias com os deuses gregos. Poxa, mas espera um pouquinho, então é Zeus, é Xangô, Yansan, enfim, pode ser
enfim, uma outra deusa, ou então mesmo fazendo a questão do sincretismo religioso. Então, um dia a gente combinou que ia escrever um livro. E naquela época eu não era iniciada ainda no candomblé. E a gente combinou que ia fazer um livro contando para as pessoas aquilo que nós queríamos saber sobre os orixás. Porque, obviamente, o que eu queria saber era o básico, era o que a gente poderia acessar do ponto de vista do profano, que é o que a gente também faz no Iluobá de Mim, que é levar para a rua aquilo que é possível que as pessoas possam conhecer. Porque o que é do sagrado, como a nossa própria fé nos diz, quem quiser saber mais, que vá buscar a sua iniciação, não é? Então, naquele momento, naquele 2004, 2003, eu também era professora, formadora, né, e dizia o quanto era importante que professores, coordenadores pedagógicos tivessem um acesso a essa cultura de história africana e afro-brasileira, e eu mesma não tinha, e eu mesma estava em aprendizado, né? E aí a gente viu também, por conta da Lei 10.639, um boom de autores falando de nós, sobre nós, não é? E numa perspectiva extremamente descuidada, e até hoje a gente ainda vê isso, né? Nós tivemos recentemente alguém romantizando a experiência de crianças escravizadas dentro de um navio negreiro e ainda se sentindo incomodado da circulação do seu livro ter sido da proibição de circulação do seu livro, não é? Num exemplo claro de racismo, né? Então, assim, o meu livro nasceu a ideia daquele livro nasceu naquele contexto, o Conhecendo os Orixás, e por questões inúmeras ficou guardadinha com um protótipo, do jeito que ainda não nasceu do jeito que eu gostaria, mas, infelizmente, no ano de 2017, meu filho nos deixou, e recuperar aquela ideia do livro, escrever para os orixás, né? Nós já éramos iniciados naquele momento, retomar aquela ideia que era nossa, foi uma espécie de não só de experiência, de cuidado com aquela dor daquele momento, mas de manter vivo aquele nosso desejo, aquele nosso compromisso com a nossa história, com os nossos ancestrais. Uhum. Então, a ideia de me tornar escritora, ela nasce num momento de dor, num momento de extrema dor, mas num momento que conta também por contar sobre nós, por ser uma oportunidade de falar sobre nós, ele me motiva a seguir, né? Naquela que eu disse para vocês inicialmente, que eu sinto que é a minha missão de aprender, ensinar, aprender e aprender de novo, ensinar e seguir dessa maneira. Entendi. Claudete, você e Daniel trouxeram algumas questões que estão relacionadas com a oralidade, né? E aí, eu queria perguntar para vocês dois, sobre a presença da oralidade que vocês já trouxeram aqui nessa fala inicial, né, na Constituição de vocês, que acho que foram o que vocês disseram, e também da obra de vocês, porque eu pergunto isso, né, que acho que já costura com alguns pontos, tanto da fala, enfim, do Daniel e também da tua fala, Valdete. Geralmente o conhecimento pela cosmovisão, enfim, europeia, né, é somente pensado a partir da escrita, aquela coisa razão, fechada, que não permite, por exemplo, esses corpos que dançam, esses corpos que brincam, esses corpos que dialogam, enfim, que sentem o cheiro da comida e pensam, enfim, nos seus ancestrais, na relação com as folhas, ou até mesmo, enfim, com os rios, com o silêncio que nos dizem muitas coisas, e o principal, com alegria, né? E aí, como que vocês pensam essa questão do corpo dentro da obra de vocês, né? O que a gente poderia pensar numa cosmoconcepção de sentidos de outro estar no mundo, e também dessa relação deste corpo e desses saberes com a escola, né? Com esse processo, enfim, escolar, enfim, desse saber e desse ensino. Aí eu passo aqui a pergunta para Daniel primeiro.
Maravilha, filho. É uma pergunta também difícil essa de ficar respondendo, mas para mim é sempre assim, eu fico sempre meio assim embasbacado, como estou agora, né, de, de responder, porque para mim é absolutamente impensável a gente imaginar o corpo fora das outras esferas da vida, sabe? É, é impensável a gente separar a vida da teoria, né? Isso, infelizmente, foi acontecendo ao longo do tempo e isso acabou virando uma prática muito comum nesse mundo, sobretudo nesse mundo ocidental, da produção de riqueza, do acúmulo de bens e tudo mais. A gente praticamente se separou do nosso eu original, né, daquilo que nós somos efetivamente como partes integrantes da natureza, e começamos a olhar a natureza fora da gente. Esse é o caminho que a ciência vai fazer, né? Ela vai tentar interpretar a natureza e colocá-la a serviço da gente. E com isso, é claro, ela vai criando essas caixinhas de saberes e que vai colocando a gente também em com diferentes responsabilidades diante do mundo. De modo que a gente educa nossas crianças para desenvolverem uma atividade no mundo, não para elas serem do mundo, não é? E isso está muito presente nessa ideia que eu sempre repito, porque eu sou da oralidade mesmo, e a oralidade se faz assim, né? Repetindo, 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 muitas vezes, né? A pergunta que aqui no Ocidente se faz demais para as crianças, desde a mais tenra idade, é: o que você vai ser quando crescer? E essa pergunta é a pergunta que imediatamente separa a criança da essência dela, que é ser natureza, né? E com isso ela passa a pensar a partir de uma lógica de produção e de riqueza, de progresso, desenvolvimento, de acúmulo de bens e de disputa. E, portanto, a gente vai criando das nossas crianças o sentido do indivíduo, simplesmente, do indivíduo separado do resto do mundo. E essa pergunta, né, o que você vai ser quando crescer, nela já está implícita de que a criança não é nada. Ela é um ser em construção, ela é um projeto. E os adultos, vão colocando na cabeça delas o que efetivamente ou eventualmente elas podem se tornar para se sentirem vitoriosas, conquistadoras, né, vencedoras no mundo. E essa ideia vai acompanhando a criança em todo o seu processo formativo. Aí a criança nunca está, ou as pessoas nunca estão no aqui e no agora, elas estão sempre num processo de querer ser outra coisa, né? De buscar a tal felicidade. E a felicidade sempre está longe da gente. Felicidade é sempre uma conquista. E ela quase sempre está ligada àquilo que a gente tem, aquilo que a gente possui, aquilo que a gente conquista, né? E conquista, disse hoje, por mérito próprio, a famosa meritocracia, que hoje é uma das palavras mágicas, né, do universo do capital, né? Você vai que você consegue, vai que você consegue. Está escrito nas estrelas, chega junto, vai. E esse tipo de posição e de postura acaba fazendo com que a gente valorize, né, valorize o que está fora da gente e menos o que está dentro da gente. E o que está dentro da gente? As nossas origens. E as nossas origens pedem que a gente use o nosso corpo, né? O canto, a dança, né? Que a gente possa utilizar esse corpo como um instrumento, inclusive, de conexão com o universo todo, né? Mas quando a gente transforma isso em espetáculo para aplaudir alguém, quando a gente transforma isso em talento simplesmente para mostrar para o outro que eu tenho condições, que eu sou, que eu tenho uma criatividade muito, muito boa e tal, e que as pessoas têm que me aplaudir, a gente está entrando mesmo nesse conto, né, nesse conto às avessas, né, de que nós todos não precisamos ter o mesmo talento que todos os outros. E as sociedades indígenas, eu concluo,
ao contrário, não fazem exatamente essa pergunta para a criança. Nunca se faz para uma criança indígena a pergunta: o que você vai ser quando crescer? Por que a gente não faz essa pergunta? Porque a gente sabe de antemão que ela não será nada. Ela não será nada. Simplesmente pelo fato de já ser tudo o que precisa ser. E o que uma criança precisa ser? Criança. Radicalmente criança, plenamente criança. Porque essa criança, ela vai caminhar depois dentro do jovem adolescente. Esse jovem adolescente vai caminhar junto com um adulto, que vai se tornar, e esse adulto vai caminhar junto com o velho. Portanto, pensar que a criança ela precisa ser alguém na vida é arrancar dela a experiência de ser criança. E essa experiência de ser criança ela é super necessária para a gente poder ter adultos equilibrados, adultos resolvidos, adultos preocupados, não apenas consigo mesmo, mas preocupados em fazer com que o círculo ele continue funcionando, né? Que a circularidade continue funcionando, porque em cada estação da vida, para usar assim também uma metáfora com a natureza, né? Com as estações do ano, cada estação da vida, da existência da gente, ela só acontece uma vez. Portanto, não tem sentido a gente abandonar essa experiência tão maravilhosa de ser criança em detrimento de um futuro, de uma ficção que a gente não sabe que se vai alcançar ou não, né? Não tem sentido nenhum a gente pedir para os jovens, adolescentes, escolherem o que querem ser na vida, se, na verdade, a experiência da adolescência é uma experiência de crescimento, é uma experiência muito rica e que precisa passar por rituais. E esses rituais, eles servem para nos equilibrar, para nos tornarmos o adulto depois que precisaremos ser. Então, se a gente pensar nas 4 estações do ano, nós vamos pensar na infância, na juventude, na vida adulta e na velhice. Então, se a gente imaginar que agora, que estamos no finalzinho da primavera, né? A criança é a primavera, nunca se pede para a primavera deixar de ser primavera, né? Ela vai ser primavera até o último dia. Nunca se pede para o verão, que vai chegar aí mais tarde para a gente, que ele se transforme em outono, ou que ele tenha saudade da primavera. Não cabe ao verão isso. O verão tem que ser verão. E ele é necessário para que o círculo funcione. E a mesma coisa, pensando para a terceira estação, né? Então, que seria outono ou inverno, não. Verão, primavera, outono, que é a vida adulta, né? Eu pedir para um adulto ser outra coisa a não ser adulto é tirar dele a possibilidade dele ser o grande educador das crianças, aquele responsável pela educação do corpo das crianças. E a última estação, nesse exemplo que eu estou dando, né, é o inverno. O inverno ele é justamente o complemento da própria existência. Não se pode pedir para um avô deixar de ser avô, porque é função do avô educar o espírito das crianças. Se o pai educa o corpo, a mãe educa o corpo, os avós educam o espírito. Quando uma sociedade começa a desvalorizar seus velhos, ela está fadada a fracasso, justamente porque vai arrancar dessa criança, que vai depois se tornar avô, né, vai arrancar o simbólico. E é esse simbólico que tem a ver com a nossa experiência de sermos gente, de sermos humanos. Se a gente arranca o simbólico e coloca cifras na cabeça de uma criança, ela vai crescer como um robô, né? E aí vai perder os sentimentos, vai perder o simbólico, vai perder o sentido de pertencimento. Isso que a gente está falando o tempo inteiro aqui, né? De pertencer. E, nesse sentido, a literatura é um instrumento muito, muito importante para que isso aconteça. Bom, eu não sei se respondi a sua questão, Filino, mas eu gostei muito de falar essas coisas para vocês aqui, viu? Obrigado. Lindo. Lindo. Super respondeu. E eu acabei ficando tão encantada aqui com as coisas que eu ouvia do Daniel, que preciso de novo ouvir o que você perguntou, Felínio.
Não, eu tinha perguntado sobre essa questão, né, da oralidade, do corpo, enfim, dentro da obra de vocês, né? Aí, Valdete, pesquisando, eu vi que você iniciou a trabalhar com crianças aos 17 anos, né? E você é uma mulher, enfim, do santo, se não me engano, você é filha de Oxaguian, né? E como que é essa questão do corpo que você percebe, enfim, dentro de uma casa de santo, que você começa também a pensar na tua infância e no espaço escolar, né? Esse corpo enquanto um processo educativo, enfim. Pois é, né? Eu fui aprender isso muito, muito madura, né? Porque, obviamente, como uma grande maioria das pessoas que até podem estar nos ouvindo, né, estão nos ouvindo, essa experiência com o corpo, essa experiência sensorial, essa experiência de cosmopercepção, não é? Porque quando você chega no terreiro, que você sente o cheiro do dendê, né? Que você sente o cheiro de folhas maceradas, que você sente o cheiro, que você ouve o toque, um determinado toque do atabaque, você se conecta com uma experiência sensorial que é aquela que a grande maioria de nós não experimenta na sua escola, na sua vida, porque até por essa... pela nossa formação eurocêntrica, eurocentrada, como queira, a cosmovisão, aquilo que a gente pode apreender do mundo pela visão ou pela audição, é o que importa. E o terreiro tem muito a nos ensinar, essas experiências não só do terreiro, mas do candomblé, ensinam que o corpo não pode estar fora dessas experiências. Eu sou Ekede, né, eu sou filha de Oxoguian, dentro de uma casa de Oxóssi, e eu vivo experiências incríveis na minha maturidade que em criança e em vida anterior eu não tinha experimentado ainda. Aprender os aprendizados sem comparar, mas assim tentando se aproximar um pouco, né? A questão da cerimônia do nome, do caxi, que o Daniel conta lá no livro, a gente também tem, porque ao experimentar uma nova vivência dentro da nossa comunidade de terreiro, os cabelos são cortados porque a gente nasce para uma nova experiência. Nós ganhamos um outro nome também, um nome que tem significado e que tem a ver com aquela nossa nova experiência. Lembrar a Ana Maria Gonçalves, né, no livro Defeito de Cor, quando a Querrinde busca, ela está atrás de um babalaô para descobrir qual é o melhor nome para aquele bebê que ela teve, que seria Banjocô, fica conosco, que quer dizer fica conosco, porque ela vinha de uma experiência de uma família de parideiras de Abicu, que são crianças que não ficam muito tempo entre nós. Então, assim, estes aprendizados que têm a ver com o corpo, que têm a ver com o nosso aspecto sensorial, ela não faz parte das nossas vivências, né? Então, eu sou uma jovem escritora tentando entrar neste mundo literário, com esta ideia de poder de ampliar essas possibilidades, não é? Então eu sei que por exemplo no outro livro que eu escrevi, que eu ousei contar a criação do mundo, do Orum ao Aie, eu ousei fazer isso como uma possibilidade de contar aquilo que eu compreendo a partir de um Itã, ou seja, de uma... Não gosto de chamar nem de história, nem de lenda, porque o nome é esse mesmo, é algo que é contado pelos mais velhos, para os mais novos, e os mais velhos, aqueles que trazem, são histórias que trazem experiências, não é? Eu sei que eu não sou a primeira e nem serei a última a escrever sobre a origem do mundo, a partir dessa minha forma de ser e estar por aqui neste momento, né? No cumprimento da minha jornada mítico-ancestral. Até porque eu não tenho nenhuma pretensão de escrever uma versão única
E eu tenho certeza que essa escrita sempre vai merecer novos ajustes, né? Pensando naquela ideia exuística de que eu sempre posso voltar para o meio da encruzilhada, mas esse é um aprendizado também, né? Porque, como o Daniel, pensando no que o Daniel disse, né? Numa perspectiva e ótica ocidental, você só tem um caminho. Se você não fez uma boa escolha aos 17 anos, você não pode voltar atrás. Né? É isso que é esperado, que se você escolher um determinado caminho profissional, aquele que você disse lá quando era pequenininho que ia seguir, você não pode voltar atrás. E nessa perspectiva exuística, a gente diz que sim, e não só para isso, né? Então, eu sei que já está meio que no final, não sei, mas eu quero até aproveitar a oportunidade para dizer que eu tenho meu coração tranquilo nesse sentido de começar a escrever com dessa minha alta experiência cronológica, né? Porque eu carrego comigo o que ensinou a mãe Stella no Itã sobre Ogum e Oxaguian. Ela nos diz que a perfeição é como uma donzela arisca e que se compraz, tem muito prazer em ser buscada, em ser perseguida, mas ela nunca permite ser encontrada, e muito menos ser cultuada. E é por isso que eu sinto que cabe a cada um de nós executar todas as nossas tarefas com muito amor. E é com esse sentimento, né, que eu desejo que os meus livros sejam entregues, cheguem à mão de cada criança e de cada pessoa, porque nele está o mais poderoso axé, que é o amor que eu entreguei a essa experiência de escrever, o amor pela a minha experiência inicial com a escrita, com a minha mãe lá atrás, e depois de viver essa experiência de escrita nesse longo processo de cura pela partida do meu filho para o Orum. Valdete, obrigado. Eu estou aqui, gente, eu estou emocionado. Imagina eu. Poxa. Seguindo aqui... Sim. Eu já está caminhando para o final. Será que eu poderia fazer uma pergunta para a Valdete? Porque vai terminar, claro, eu não vou ter o prazer de fazer. Posso fazer, Filino? Eu ia perguntar justamente sobre quanto tempo ainda temos, né? 5 minutinhos só. Né? Vou fazer uma pergunta para a Valdete. Valdete, esse seu lindo livro de Exu a Oxalá, Conhecendo os Orixás de Exu Oxalá, é um livro muito informativo, como você falou, né? Ele explica para as crianças cada orixá. Eu li e conheci um monte ali que eu não conhecia, vários deles que eu não conhecia. Eu gosto muito de Inhaçã. Acho que Inhaçã é uma gracinha, ela tem muito a ver comigo. Eu queria saber, querida, se você teve dificuldades em apresentar o seu livro nas escolas. Se você já apresentou, porque você tem uma intenção que as crianças conheçam o seu livro, que eu acho importantíssimo, faz parte da nossa cultura, né? E eu queria saber se você teve dificuldades, quais foram as suas dificuldades, se você teve alguma dificuldade em apresentar seus livros nas escolas. Essa é uma boa pergunta, Suzana. Em verdade, o que acontece, né? Nós vivemos especialmente pensando nas escolas públicas, né? O que se diz é que elas são laicas. Mas as escolas podem ser laicas, né? Devem ser laicas, especialmente as escolas públicas, mas não é possível ignorar que todas as crianças trazem as suas inscrições e os seus pertencimentos também focados na religião, nos seus corpos. Né? Seja num fio de conta que ela escolha para usar, seja num crucifixo, enfim. Então, o que acontece? As escolas têm ainda um entendimento equivocado que estaria trabalhando com religião se ela apresentar os orixás para as crianças numa perspectiva mitológica, né? Para usar as palavras que têm a ver com essa questão do nosso aprendizado e da nossa formação. No entanto,
não é incomum que as crianças possam aprender sobre os gregos. Então, a discussão com as escolas ela deve ser um pouco nessa direção. Se eu posso aprender sobre outras civilizações, sobre Perséfone, Zeus, Atenas, enfim, todos os outros, por que eu não posso aprender sobre os orixás? Né? Então, essa é uma discussão que eu levo para as escolas quando, eventualmente, eu sou chamada a essa discussão. Então, não se trata, eu não estou propondo de jeito nenhum de fazer nenhum tipo de sincretismo ou de aproximação, porque não existe. Iansã é Iansã, Santa Bárbara é Santa Bárbara, Perséfone é Perséfone. Então, é aprender nessa perspectiva. E, por último, eu quero dizer, né, que, assim, né, como sendo uma profissional da educação, né, em especial uma profissional sempre em movimento pelas relações raciais e o antirracismo, eu vejo que esse livro tem um compromisso forte com um dos princípios das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais de 2004, que é o princípio da consciência política e histórica da diversidade, que aponta para uma educação patrimonial, enquanto um aprendizado a partir do patrimônio cultural afro-brasileiro, visando a sua preservação e difusão. E, na mesma medida, Suzana, eu considero que esse livro ele é também uma das ações educativas de combate do racismo e as discriminações, possível tanto para as famílias quanto para as escolas. Então, nós encontramos justificativas legais para utilizar uma literatura desse porte dentro das escolas, mas aí entram outras questões de racismo, né? Porque tentam conectar isso, obviamente. Não é à toa que ser de candomblé também ser, muitas vezes, sofrer uma série de preconceitos, né? Uma pessoa negra usando seus fios de contas, ela pode ser muito, ela pode sofrer discriminações e preconceitos, e isso está conectado com o fato dessas religiões serem de matriz africana, diferentemente de uma pessoa branca, que em muitos casos isso pode parecer até modinha, né? Não sei se eu respondi. Respondeu. Gente, estamos caminhando aqui para o fim do nosso encontro. O Daniel deixou aqui nos comentários que ele quer continuar até meio-dia do próximo dia. Então, a gente vai estender esse tempo aqui, essa mesa. Enfim, a gente vai dominar o YouTube da Flip, brincando. Agora, seguindo para a última pergunta. Daniel, acho que... Enfim, a minha pergunta, né, para quem está do outro lado do rio, para quem não conhece, enfim, escritores e escritoras provenientes dos povos originários, né? O que você diria para essas pessoas? Qual o convite que você faria, enfim, para conhecer essa literatura, esses saberes, né? E quem você indicaria também, claro, além da sua obra, o que você tem lido? Acho que a minha pergunta é essa. Você gosta de fazer pergunta difícil, né? Que me coloca aqui em ter que resumir, sintetizar uma fala de 2 horas. Mas vamos lá. Bom, antes de mais nada, lembrando que existe uma literatura indígena que é bastante consistente. São pelo menos 60 autores indígenas que estão produzindo uma literatura de qualidade, né, em todos os gêneros literários. Lembrando, inclusive, que esse ano, né, esse livro aqui, o Redondeza, tem muito a ver com a nossa mesa. O Redondeza ele foi finalista do Jabuti, não levou, é verdade, mas estava lá, lado a lado com o vencedor. E é um livro para criança bem pequena, quer dizer, primeira infância, ali, né, a partir dos 5 anos, talvez, começa a ler, ou ter um acesso a essas imagens e tudo mais. Porque, antes de mais nada, é preciso saber, né, lembrar que a gente tem que começar logo cedo com as crianças, se a gente quiser mudar um pouco o imaginário delas. Nesse momento, diria, na primeira infância, as crianças são muito mais indígenas do que não indígenas, porque elas são muito mais natureza do que propriamente cabeçudos, que nem os adultos, né? E elas estão muito mais abertas a receber essas informações que não tem nada a ver com formação intelectual, que não tem nada a ver com
com dados, com estatística, não, é só a informação, é só a leitura, é só o contar história, deixar as crianças ouvirem histórias. E, às vezes, nem precisa localizar muito, dizer muito de onde veio, né? Porque, do mesmo jeito que elas escutam as histórias dos livros sagrados, né, de um evangelho ou de uma Bíblia, né, no Antigo Testamento, a gente ouve o tempo inteiro essas histórias e a gente acaba achando que umas histórias são mais sagradas que outras, né? Quando a gente vê o próprio fato de dizer que é um livro sagrado, a gente já infere disso que lá tudo que aconteceu é sagrado, né? E quando a gente ouve um indígena falando que o nosso território é sagrado e que as histórias que a gente ouve é sagrado, as pessoas que entendem sagrado apenas como o seu território, o seu lugar, quase sempre elas se impõem ou procuram impor um discurso, né, de superioridade, não observando justamente que as experiências do sagrado são diferentes em cada povo, em cada cultura, em cada lugar. Então, e os indígenas têm procurado fazer esse trabalho de aproximação, né? Como eu disse, não é também fazer uma mistureba, não é colocar Tupã no nível de Jesus ou coisa parecida, né? Não é essa a ideia. A ideia é mostrar, sim, que a experiência de cada povo se dá, né, a partir da sua leitura de mundo. E, portanto, como nós criamos as nossas respostas para os dramas da nossa existência, difere de cultura para cultura. Daí que o Brasil, pensarmos que o Brasil ele é formado por muitas culturas diferentes, seria muito fácil e muito simples a gente entender que é direito de todo mundo ter as suas experiências religiosas em qualquer âmbito da sua cultura. Pode ser da cultura familiar, tudo bem, nasci cristão e vamos lá. Mas eu posso também olhar a outra cultura e perceber umas coisas que têm mais empatia comigo, né? Seria tão simples se tudo fosse simples, não é verdade? Nossa, acho que eu dei uma dilmada aqui, né? Mas é isso, seria efetivamente muito simples se a gente pudesse olhar com a simplicidade essa nossa experiência de viver, de existir, né? E saber que cada corpo, né, ele pratica a experiência vivida, né? E seria muito simples assim a gente conseguir uma vez ou outra fazer uma roda de dança com um grupo indígena, né? Fazer uma outra ciranda com um outro grupo, assim, sem querer julgar nada, assim, só pelo gosto de deixar o corpo sentir, né? De o corpo saborear as outras experiências de sermos gente, né? Que tem muitas formas de sermos gente, com certeza. Bom, mas para encerrar e dizer, nós temos esses 60 autores indígenas, autores e autoras, escrevendo coisas maravilhosas. Uma boa parte do material produzido por autores indígenas está numa plataforma, numa livraria online, chamada livrariamaracá.com.br. Lá a gente concentrou a produção, ou procura concentrar a produção literária de indígenas, seja do ponto de vista literário, mas também acadêmicos, sugerindo, né, livros, sugerindo possibilidade das pessoas interagirem com esses autores, porque não há nenhuma possibilidade de a gente ampliar o nosso olhar, e o olhar indígena, sobretudo, se a gente não lê literatura escrita por indígenas, né? Se a gente continuar lendo literatura escrita por outras pessoas a respeito dos indígenas. Então, é importante a gente oferecer para as nossas crianças e nossos professores também, né, mais literatura escrita por pessoas indígenas, para que elas possam experimentar a leitura deles a respeito da existência, da vida, de como tem dado respostas a isso que eu chamo de drama do existir, que é um drama que está presente em todas as culturas, em todas as tradições, em todas as origens, porque é assim que nós somos feitos, né? Nós somos feitos de incompletude, e a gente precisa se completar para a gente poder construir uma passagem nesse mundo que seja equilibrada, né? E que permita a gente se tornar humanos
completos, dignos e honrados. E nesse site, então, quem quiser depois olhar lá, tem também uma bibliografia de obras de autores indígenas, uma bibliografia completa que as pessoas, e a gente está atualizando o tempo inteiro, que as pessoas podem baixar, podem usar, né? É uma coisa gratuita mesmo, podem usar isso à vontade na escola, podem buscar, a partir dali, referências para levar para a sala de aula, enfim, tem muita coisa acontecendo, né? E eu já me despeço, então, agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês. Os amigos que nos seguem aqui, quiserem acompanhar nosso trabalho, é só ir nas redes sociais, né? Em todas as plataformas, aí nós estamos, porque nós somos chique mesmo. Enfim, uma honra estar aqui participando dessa edição da Flipinha, agradecido muitíssimo pela atenção e generosidade de vocês. Bom ver Valdete, bom ver Suzana, bom ver o Filino, enfim, estamos juntos e misturados. Bom, eu finalizo, né, aqui, né, também agradecendo muito daí a oportunidade, né, como uma jovem escritora, novíssima escritora, né, ter a oportunidade de estar 2 vezes na Flip, ter a surpresa de ter um livro indicado, né, para o Prêmio Jabuti, na versão em inglês, né, porque o nosso livro foi traduzido para o inglês e né, isso é algo também impactante de se pensar, né, porque não é reconhecido aqui, mas reconhecido fora, embora também não chegou ao final, né, mas assim, é algo que nos leva a entender a relevância e o desejo que as pessoas têm de estar em contato com esse patrimônio, porque pertence a todos nós, né? Então, a ideia de trazer palavras em Iorubá para dentro desse meu segundo livro é a ideia de trazer essa possibilidade deste contato também, né? Então, eu quero mais uma vez agradecer muito a oportunidade. Nossa, para mim foi uma honra estar junto com o Daniel, né, quem eu li muito para as minhas crianças, né, e não só estou falando isso, como tenho desde a década de 90. Então, assim, uma honra estar aqui, Daniel, uma honra que tomar um dia a gente consiga, oxalá um dia a gente consiga ter toda essa organização, como você agora nos apresentou, sobre a literatura indígena, né? Nós sabemos, no nosso caso em especial, sobre a produção das populações negras trazidas escravizadas para o Brasil, sobre sua história, sua cultura, a partir do nosso olhar, né? E não de quem escreve sobre nós, né? Então, um dia talvez a máxima nada de nós sobre nós, talvez já possa existir como já existe para vocês, né? Então, assim, é um caminho que vocês estão mostrando para nós. Eu espero que o EMI, que foi o sopro sagrado que eu recebi no momento da minha chegada do Orum até o Aie, tenha sido importante, né, para me manter existindo nesse momento, e que todo o ofó, as palavras que eu trouxe para essa nossa mesa redonda, tenha sido capaz de tocar o coração das pessoas, e os sentimentos e os pensamentos, e que possam também acreditar nesta existência das nossas formas de compreender e perceber o mundo também diferenciadas. Então, a vida para nós tem começo, meio e começo, né? Então, é assim que eu gostaria de terminar esse encontro também, que a gente siga, enquanto por aqui, entendendo esse começo, meio e começo sempre. Um beijo para todos, Daniel, obrigada, Felino, obrigada, Suzana, obrigada, Paula, e o outro intérprete, esqueci, Edmilson. Muito obrigada pelo carinho e por nos traduzir de uma forma também tão sensível para quem nos assiste e nos percebe, Daniel e eu, de uma outra maneira. Um beijo para todos e todas e todos. Bom,
Eu quero agradecer a todos o prazer de mediar essa mesa ao lado do Felínio. Daniel, que eu conheci em Aracati, no evento de literatura, ele me deu o livro Meu Avô Culinário, que é o meu livro, que eu gosto tanto. Obrigada, Daniel, por esse prazer. Valdete, que prazer te conhecer, querida. Continue nessa luta que é nossa, meu amor. Temos uma literatura, temos uma cultura que tem que ir para o mundo, para o Brasil, para o mundo, para todos os lugares. Como disse o Daniel, somos muito chiques, estamos juntos, todos juntos nessa luta. Obrigada, Belita, Luiz Felipe, Denise Cole, por ter me proporcionado essa alegria. E nesse dia de Nossa Senhora das Graças, ofereço a todos vocês esta rosa, com muitas bênçãos a todos, a Flip, a literatura, salve a todos que nos assistem. Obrigada por tudo. E quero dizer também que às 14h30 tem a mesa Pé na Terra e Cabeça nas Letras. Assistam. Tudo de bom, obrigada. Gente, agradeço Suzana, Valdete, Daniel, Ednilson, Paula e toda a equipe, enfim, do Educativo da Flip, da Flipinha também. Não vou falar nomes, porque, enfim, vou acabar esquecendo aqui, mas muito, muito obrigado. Agradeço também quem esteve presente aí no YouTube, deixando comentários. Agradeço, enfim, pelos saberes partilhados. Então, como disse Suzana, então, logo mais, às 2h30, temos a mesa 12, Pé na Terra e Cabeça nas Letras, com a Marina Miranda, autora de Guardiões e Guardiãs da Terra e do Céu, Cartas Originárias de Crianças Indígenas para o Mundo, e Cacá Uerá Jecupé se encontram para falar sobre a temática de seus livros Universo Indígena. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Mais uma vez, cuidem-se, cuidem do sensível, enfim, cuidem de vocês, dos mais velhos, dos mais novos. Precisamos seguir principalmente neste país em que estamos vivendo atualmente. Precisamos partilhar sensibilidades. Tudo isso só por meio da educação da poesia, das nossas memórias e, enfim, do conhecimento. É isso. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Ciranda dos autores de todo o Brasil, povos originários do nosso país, que é um escritor, que também é autor, sendo protagonista próprio historiador. Do papel e caneta uma grande revolução, mas essa frase eu já ouvi mais de 1 milhão. Assim como um versinho deve se repetir. Vem, criança, vou contar uma história pra dormir. Flipinha, vem aqui que eu vou falar, vem aqui que eu vou dizer. Flipinha, a Flipinha esse ano vai acontecer. Flipinha.